Olá, hoje a gente vai mergulhar na perspectiva cristã tradicional sobre a família. Vamos direto na fonte, sabe, nos textos sagrados, para entender como essa visão foi construída. Então, para começar, a gente parte de uma pergunta que é a base de tudo. Afinal, de onde vem a família? Qual é a origem dela, segundo essa visão? E olha que interessante, a resposta que essa tradição dá não está na história que a gente estuda nos livros. Ela vem de antes, de um tempo que precede a própria história registrada. Bom, vamos entrar então na primeira parte, a origem lá na criação. A ideia aqui é bem clara. A família não é vista como um contrato social, algo que os humanos inventaram, mas sim como um ato divino. É isso mesmo. O ponto de partida é justamente estabelecer o que a família não é. Não é uma convenção, um acordo que as pessoas fizeram em algum momento. A ideia é que ela não é uma invenção humana. Pelo contrário, a definição aqui é que se trata de uma instituição divina, algo que foi estabelecido pelo próprio Deus, lá no comecinho de tudo. E a base para isso, claro, está na Bíblia. Lá em Gênesis, naquela passagem que diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e os criou homem e mulher. Logo em seguida vem a consequência disso, né? Aquele trecho que fala que o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. É basicamente a instituição do primeiro casamento, uma união de comunhão total. Então, se a gente for resumir, essa perspectiva enxerga a família com três características que são, assim, essenciais. Primeiro, ela é natural, porque faz parte do plano da criação. Segundo, é complementar, por causa da união entre o masculino e o feminino. E terceiro, é aberta à vida, ou seja, tem essa vocação para gerar filhos, o famoso crescei e multiplicai-dos. Ok, agora vamos seguir adiante nas escrituras para ver como essa ideia evolui. Porque a família não para por aí. Ela ganha um papel central na chamada história da salvação. Dá para ver uma linha do tempo bem clara aqui, né? Pensa só. Com Noé, é a família que salva a humanidade do dilúvio. Com Abraão, a família se torna o lugar onde nasce a promessa de Deus. E depois, com o povo de Israel, são as famílias que têm a missão de passar a lei de Deus adiante. Em todos esses momentos cruciais, a família está lá, no centro de tudo. E isso fica ainda mais forte com essa instrução, né? A de que os ensinamentos devem ser inculcados aos filhos dentro de casa. Ou seja, o lar vira a primeira escola da fé. A fé não é só uma coisa individual, é um assunto de família. Aí a gente chega no Novo Testamento. E aqui a tradição ensina algo muito importante. Cristo não vem para cancelar esse plano original. Muito pelo contrário, ele reafirma tudo e ainda eleva a um outro nível. Ele faz isso de forma bem direta, quando diz aquela frase famosa: o que Deus uniu, o homem não separe. É um reforço claro da indissolubilidade do casamento que foi pensado lá na criação. E São Paulo vai além. Ele compara o amor entre marido e mulher ao amor de Cristo pela igreja. Então esse amor conjugal passa a ser visto como algo que deve ser sacrificial, fiel, indissolúvel e mais, um caminho para a santidade. Tudo isso nos leva, então, ao grande modelo, ao exemplo máximo da família cristã e ao papel que ela ocupa dentro da tradição da igreja. E aqui tem um ponto teológico que é fascinante. A ideia de que o próprio Deus, ao se fazer homem, quis nascer e crescer dentro de uma família. Ele não apareceu do nada, ele escolheu ter uma família. É por isso que a Sagrada Família, com Jesus, Maria e José, é apresentada como a grande referência, a escola de virtudes. É um modelo de paternidade responsável, de maternidade amorosa, de obediência, de trabalho, enfim, de uma vida doméstica que é santificada. Se baseando nesse modelo, a tradição da igreja deu um nome muito especial para a família. Ela é chamada de igreja doméstica. É uma ideia poderosa, né? A família como a menor e mais fundamental célula da igreja, onde a fé é vivida e ensinada pela primeira vez. Então, a família acumula várias funções importantíssimas, segundo essa visão. Ela é a célula base da sociedade, a primeira escola de virtudes, um verdadeiro santuário da vida, a guardiã da moral e, claro, a principal transmissora da fé. Bom, e para a gente ir fechando, a fonte que estamos analisando também olha para o nosso tempo, para o contexto atual, e ela enxerga os desafios de hoje através de uma lente, digamos, espiritual. A leitura que se faz é que, quando essa estrutura familiar tradicional é relativizada ou abalada, três pilares da sociedade inteira acabam tremendo junto. Primeiro, a questão da identidade, a clareza dos papéis. Segundo, a autoridade. E terceiro, a própria transmissão de valores entre as gerações.
Então, vamos amarrar tudo. A visão completa é essa. A família nasce lá na criação, é confirmada por Cristo, é elevada à categoria de sacramento, tem seu grande modelo na Sagrada Família e, no fim das contas, funciona como um pilar de sustentação da civilização. E a conclusão que o material apresenta é categórica, uma relação direta de causa e efeito. Fortalecer a família seria, portanto, o caminho para restaurar a sociedade. Isso deixa a gente com a pergunta final para pensar, né? Se a gente aceitar essa premissa de que a família é a célula da sociedade, o estado atual dessa célula nos diz o quê sobre a saúde do corpo inteiro?